final do ano de 2015 e início do ano de 2016, Deus me dava um sonho que eu estava na cidade de Rio das Ostras, na rua da beira da praia de Rio das Ostras, e ali Deus fazia eu contemplar no sonho 2 prédios que estavam sendo construídos, ainda estava no alicerce ainda, um numa esquina e o outro do outro lado da esquina, era a mesma esquina, um prédio perto do outro sendo construído. E nisso que eu estava contemplando aqueles 2 prédios sendo construídos ainda no início, ainda na fundação, Deus pega e me faz eu olhar para o céu. Nisso que eu olho para o céu, eu via um prédio que já estava totalmente pronto, e o último andar do prédio tinha ultrapassado as nuvens. E com isso, eu via a mão de Deus tocar na carretilha, arrancando a carretilha de cima do prédio, porque não iria mais subir mais material e não havia necessidade que a carretilha permanecesse em cima do prédio. Com isso que eu estou contemplando aquela carretilha que vinha caindo do céu numa velocidade muito grande, quando estava faltando uns 20 a 30 metros aproximadamente, porque aquela carretilha batesse na minha cabeça. Eu tentei correr, mas não consegui correr. Então Deus pegou e tocou com a própria mão dele naquela carretilha para desviar aquela carretilha para não cair na minha cabeça, e a carretilha então caiu no chão, uma média aí de uns 20 metros de distância de mim. Deus fazia contemplar que estava em cima do prédio. Todos os prédios têm uma carretilha em cima, um guindaste para levantar areia, cimento, vergalhão. A mão de Deus pegava essa carretilha e jogava para a terra. E eu contemplando aquela carretilha vinha descendo do céu na velocidade muito grande, acima das nuvens. E quando essa carretilha estava aproximadamente a uns 100. Então, como foram vistos ali no vídeo anteriormente, Deus me dava um sonho, que no sonho eu estava na cidade de Rio das Ostras. Então, conforme Deus me deu o sonho que eu estava na cidade de Rio das Ostras, eu fui lá na cidade de Rio das Ostras, e gravei um videozinho exatamente da rua onde Deus mostrava o sonho, que era na rua da praia lá em Rio das Ostras. Então, no sonho, como já tinha dito anteriormente, Deus mostrava 2 prédios sendo construídos lá em Rio das Ostras, um de um lado do outro, cada um de um lado da esquina, na mesma esquina, mas cada um de um lado na esquina, um lado da direita e outro lado da esquerda. E enquanto eu contemplava aquele prédio, que todos os 2 ainda estavam no alicerce, Deus me fazia eu olhar para o céu, e ao olhar para o céu eu contemplava um prédio, que o último andar do prédio já tinha ultrapassado as nuvens. Então, aonde eu fiz um desenho, e para poder simbolizar melhor, mostrar melhor, para configurar melhor o sonho que Deus me tinha me dado. Então, no sonho, Deus mostrava que havia um prédio já pronto, enquanto eu contemplava aqueles 2 prédios sendo construídos. Deus mostrava que já tinha um prédio pronto, e o último andar do prédio já tinha ultrapassado as nuvens. E uma vez que o último andar do prédio já tinha ultrapassado as nuvens, dos anos que o prédio estava sendo construído, não havia mais necessidade que a carretilha continuasse em cima do prédio. Todos os prédios têm uma carretilha para puxar o material, mas como o último andar do prédio já tinha ultrapassado as nuvens, não havia mais a necessidade da carretilha em cima do prédio. Então a própria mão de Deus tocava na carretilha que estava em cima do prédio e jogava a carretilha para a terra. Nisso, no sonho, que eu estava olhando para o céu e vendo a carretilha caindo, quando chegava uns 20 a 30 metros de altura para aquela carretilha bater na minha cabeça, eu tentei correr, mas as pernas não saíam do lugar, eu não pude correr. Então Deus, com a própria mão dele, tocou na carretilha para que a carretilha não caísse em cima de mim, onde a carretilha caiu uns 20 metros de distância de mim.
para que ela não viesse me matar com o peso dela caindo do céu, né, ia me esmagar. Então, aonde que esse prédio que Deus mostrava que estava sendo construída, esse prédio, ele simboliza, né? Esse prédio, ele simboliza a obra de Deus na face da terra, a pregação do Evangelho na face da terra, né? Desde Cristo até nós. O prédio simboliza a obra de Deus na face da terra, né? E o material do prédio não é pedra, nem vergalhão, nem cimento, nem tijolo. O material do prédio, na verdade, é os seres humanos que é utilizado na obra de Deus. É o ser humano que sofre no dia a dia, né, até o arrebatamento da igreja. Então Deus, vendo o sofrimento da humanidade, já tem programado o final de tudo para que não haja mais necessidade de pessoas ficarem passando fome, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, pessoas sendo presas, né? Isso tudo para dar continuidade à obra de Deus, né? O tempo dele. Então Deus mostrava que acabou a obra para poupar a própria humanidade de tanto sofrimento, que no prédio comum, na casa comum, no prédio comum, é pedra, vergalhão, cimento, material. Mas no prédio que se chama obra de Deus, o material é o próprio ser humano. O vergalhão é o ser humano, o fio é o ser humano, o tijolo é o ser humano, o concreto é o ser humano, tudo é o ser humano. O ser humano é a mão de obra e o ser humano também é o material. Então, na proporção que Deus foi dando os sonhos, né, foi necessário se criar uma tabela de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento para dar entendimento à humanidade e fase nós estamos, né, aonde era para nós estarmos em relação às leis, em relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, é Velho Testamento, antes de Cristo, dente por dente, lei de Moisés, a duração 4.000 anos aproximadamente. Novo Testamento, depois de Cristo, lei da graça, perdão, misericórdia, santidade, duração de Cristo até o arrebatamento. Aí então vem a tabela, uma tabela, né, de transição, né? Essa tabela foi feita baseada no Código Penal, né, na lei penal, uma vez que foi Deus que mandou realmente construir cadeia no Antigo Testamento. Deus mandou que fosse construído cadeia, que a terra estava muito cheia de violência, muito crime de sangue, então Deus mandou construir cadeias. Então no Antigo Testamento nós temos aqui o ano 1 do Antigo Testamento, né? A lei valia 99,9%. Quando chega no ano 10, pulando de 10 em 10 anos, no ano 10, a lei de Moisés estaria valendo 99%. A lei de Moisés que eu me refiro, né, que ainda que Moisés não tinha nem ainda nascido, mas se referindo ao Antigo Testamento, né? Seja Moisés, seja quem foi que veio antes de Moisés, Deus cobrava duramente os pecados praticados pelo povo, aonde até matou uma multidão através do dilúvio ali. Então já o ano 30, também no Antigo Testamento, a lei estaria valendo 97%. O ano 40 do Antigo Testamento, a lei estaria valendo 96%. No ano 50 do Antigo Testamento, a lei estaria valendo 95%. Quando chega aqui no ano 100, né, do Antigo Testamento, o ano estaria valendo, a lei estaria valendo 90%. Aí vindo Cristo, né, lei da graça, no ano 1 depois de Cristo, a lei estaria valendo, a lei do Antigo Testamento estaria valendo ainda praticamente 100%, e a lei da graça segundo Cristo estaria valendo 0,1%, não estaria valendo nada praticamente, o Novo Testamento, Aí eu fui para o ano de 10 em 10 anos. O ano 10, depois de Cristo, que seria o perdão, a santidade, estaria valendo 1%. No ano 20,
depois de Cristo, estaria valendo 2%. Quando cheguei aqui no ano 50 depois de Cristo, a lei da graça estaria valendo 5%. No ano 100 depois de Cristo, a lei da graça estaria valendo 10%. Então, na proporção que o Evangelho de Cristo fosse avançando, a lei do Antigo Testamento ela ia ficando para trás. Então, no ano 100 no ano 100 do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento valia 90%, e a lei da graça em Cristo já estava valendo 10%. Na proporção que o Evangelho ia avançando, o Antigo Testamento ia perdendo-se o valor. No ano 200 no ano 200 depois de Cristo, já depois de Cristo, né? No ano 200 depois de Cristo, o Antigo Testamento estaria valendo 80% e o Novo Testamento valendo 20%. Quando chegasse aqui no ano 500 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, estaria havendo um impacto técnico, né? O Antigo Testamento valendo 50%, né? E o Novo Testamento também valendo 50%. Isso no ano 500 depois de Cristo. Vamos pular para aqui para o ano 800 depois de Cristo. No ano 800 depois de Cristo, o Antigo Testamento estaria valendo 20%, né? Para que o Novo Testamento estaria valendo 80%. Já no ano 1000 depois de Cristo, o Antigo Testamento já não teria mais valor nenhum, teria perdido todo o valor, não estava valendo mais nada, 0%, né? Para que a lei da graça em Cristo estivesse valendo 100%. Aí diz aqui, acabou, né, a lei de Moisés, transição concluída. Estamos a mais de 1000 anos do tempo necessário. A lei durou até Cristo e é pregado o evangelho da salvação. E que tudo aquilo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, nele é justificado todo aquele que crê. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. De maneira que a lei nos serviu de aio, a lei de Moisés nos serviu de aio até Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 24. Visto que aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não cometerás homicídio. Se tu cometes adultério, se tu não cometes adultério, mas matas, está feito transgressor da lei. Então, de acordo com tudo que já foi visto até agora nesse vídeo, né? Então nós precisamos se atualizar na legislação, não é só para o povo brasileiro. Os legisladores do mundo inteiro têm que alterar a legislação. Se eles alterarem, melhor para o povo. Mas se eles não alterarem as legislações penais, a própria pessoa, o próprio ser humano que quer aceitar Cristo, que quer ser salvo, ele tem que ter consciência que não está mais no Antigo Testamento, que o Código Penal, a maioria das vezes, é baseado no Antigo Testamento. Mas para aqueles que querem realmente ser salvos, não pode ficar agarrado no Antigo Testamento. Então eu fiz aqui uma tabelazinha, né, de acordo com a lei brasileira do Código Penal, simulando uma pena, né, em qualquer tipo de crime, fosse roubo, fosse assassinato, seja tráfico de droga, qualquer tipo de crime. Vamos supor que uma pessoa cometeu um crime, seja ele qual for, e ele pegou uma pena de 10 anos. Né? Pegou uma pena de 10 anos. E essa pena de 10 anos ele teria pego depois de Cristo.
né, no ano 10 depois de Cristo. Então, essa pena de 10 anos que ele pegou no ano 10 depois de Cristo, né, ela teria uma diminuição, ele pegou uma pena, na verdade, de 100 anos, desculpa, ele teria pego uma pena de 100 anos, no ano 10 depois de Cristo, ele teria pego uma pena de 100 anos, né, então ela teria uma diminuição de pelo menos de 1%, né, ele teria uma diminuição de um ano, né. Já no ano 20 depois de Cristo, a mesma pena em qualquer tipo de crime de 100 anos teria um desconto de 2%, então teria uma diminuição de 2 anos da pena. No ano 50 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos teria uma diminuição de 5%, né? Então teria a diminuição da pena de 5 anos. Quando chega no ano 100 depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos teria uma diminuição de 10%. A pessoa que pegou uma pena de 100 anos, ele teria que cumprir 90 anos, vamos dizer assim. Aí no ano 20 depois de Cristo, no ano 20 depois de Cristo, no ano 20 depois de Cristo, no ano 200 depois de Cristo, que a gráfica errou aqui, no ano 200 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos, já teria um desconto de 20%, a pessoa teria menos 20 anos de pena. No ano 50 depois, no ano 500 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos, a pessoa teria um desconto de 50% da pena. No ano 500 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos, a pessoa teria um desconto de 50% da pena, e então a pena dele de 100 anos diminuiria para 50 anos. Já no ano 1000 depois de Cristo, a mesma pena de 100 anos, a pessoa teria um desconto de 100% da pena. A princípio, ele não estaria cumprindo nem um ano sequer de prisão, em virtude, né, da lei da graça. A palavra de Deus diz que para que não possamos usar da liberdade que há em Cristo para darmos lugar ao diabo, né? Então, no mesmo tempo que a pessoa não vai ser presa, ele também não estaria dando lugar ao diabo. Resumindo, as autoridades de qualquer país do mundo não é para estar fazendo mais lei pesada, que se eles fazem lei pesada, dá a sensação que a santidade do homem e da mulher vem através da lei penal. Uma vez que a santidade do homem e da mulher não vem através da lei penal de país nenhum, então, também não vem através da lei de Moisés, mas vem através de Cristo.